Hola amigos, amigas. Esta tarde que vou desenvolver sobre a glossolalia. Para quem não sabe de que é, a que me refiro, é a arte de falar outras línguas desconhecidas e até angelicais em uma dimensão espiritual. Falar outras línguas não por haver ido a um colégio a estudar, a aprender idioma diferente, senão por meio de uma influência espiritual. E, para tanto, eu vou começar lendo o título e também o assunto que tem a ver com Maria, a bem-aventurada Maria, nosso Cristo, nossa irmã mais velha. O que tem a ver com ela, eu vou ler. Depois vamos examinar nas escadas alguns pontos que são muito necessários que atentemos a eles, decorrentes desta temática de falar outras línguas espirituais, de tal modo que glorifiquemos a Deus, que honremos ao Senhor, que é o dono de todas as línguas do universo, e também que nosso falar seja de bênção e edificação para a que ouvem. E para que isso possa ser realidade, precisamos examinar, além da leitura, examinar, falei, detalhes que têm a ver com o falar ou não falar. E, no caso, falar línguas inentendíveis, que a pessoa não possa entender, no entanto, que emitam mensagem de amor, de paz, dança, de vida para as pessoas. Fé em Deus e na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo através da encarnação em Maria. Vamos lá então à leitura do que corresponde a esse caso de Maria. Propositalmente registrei algumas coisas aqui que são necessárias para aqueles que não conhecem a glossolalia. Escute bem e vai aprender a importância da glossolalia e como, nos tempos atuais, ela está sendo um problema nas igrejas dos homens, porque não estão sabendo como administrar este dom de Deus. É dom porque não precisamos ir a uma escola para aprender, mas também é uma coisa sagrada, delicada, e não podemos ficar plagiando, copiando de como os outros falam essas eh, línguas estrangeiras, desconhecidas e que muitas vezes não são genuínas. Glossolalia é um fenômeno que se refere à capacidade de uma pessoa de expressar em uma língua desconhecida que ela acredita ser de origem divina. É também conhecida como língua estranha, língua bárbara, falar estático ou neolíngua. A glossolalia pode ocorrer em situações de fervor religioso, como um modo de orar em que o fiel se expressa em uma linguagem aparentemente ininteligível. Pode ser acompanhada por expressões corporais que produzem sentimentos de alegria, transbordamento, choro, riso, saltos, gestos. A glossolalia foi um fenômeno
de comunicação que marcou a difusão do cristianismo a partir da festa de Pentecostes. A palavra glossolalia vem do grego glossa, que significa língua ou idioma, e laló, que significa falar. Além do cristianismo, a glossolalia também é observada em outras religiões, como o espiritismo, o xamanismo, o vodú haitiano, em alguns grupos judaicos assídicos e entre os sufis humanos. Durante a decorrência desta exposição, vocês vão ver que eu vou me referir espontaneamente, de uma maneira intercambiável, a falar, a calar, a necessidade de falar somente o necessário e também o falar estritamente a palavra de Deus. Repito, para que fique decorado na memória de que na decorrência desta exposição eu vou estar falando entremesclado sobre falar, sobre calar, sobre falar o necessário e sobre falar a palavra de Deus pura e exclusivamente que vem da boca de Deus. Vou fazer uma pergunta para que você pergunte e também para que você depois desta aula possa ter o interesse de buscar na Bíblia e talvez em livros de ciência bíblica que a Bíblia fala sobre a glossolalia de Maria, mãe de Jesus. Antes de entrar nos detalhes, eu respondo à pergunta que a Bíblia fala sobre a glossolalia de Maria, mãe de Jesus. Nada. Nossa amada irmã Maria de Nazaré não apresentou glossolalia em nenhum. O que ela manifestou foi o silêncio, o calar. Foi exatamente o contrário da glossolalia. Com isto, não quero assustar você, que você fique pensando que, pronto, o homem vai falar contra a glossolalia. Não, não é uma intenção correta. Eu não vou falar contra a glossolalia. É um dom de Deus. E como dom de Deus é coisa boa. Mas devemos saber usar para não estragar a obra que Deus quer fazer na pessoa através do seu falar. E Deus fala também através do silêncio. Por isso que a figura de Maria, mãe de Jesus, é central nesta temática e muito educativa, porque um só versículo referente à atitude que ela teve diante das palavras do anjo que lhe avisava que ela teria um filho, que esse filho seria o Salvador do mundo, ela calou. E além de calar, guardou tudo o que estava ouvindo no coração. Um só versículo, em Lucas 2:19 do Novo Testamento, diz assim: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Duas reações ao ouvir palavras tão maravilhosas de Deus, Maria teve. Primeiro, ela ela guardava tudo no coração.
a primeira atitude dela foi guardar tudo no. Ou seja, não tomou levianamente o que ela estava ouvindo do anjo, nem sequer pensou em decorar algumas ideias e deixando no esquecimento algumas outras, senão que ela realmente guardou palavra por palavra, tinha a habilidade de guardar e por isso que também ela teve a habilidade de examinar tempo, talvez várias vezes, examinar essas mesmas palavras, lembrando cada uma delas em uma maneira textual, inequívoca. Ela pode ir lembrando, também examinando aquilo que estava guardado no coração. É interessante que Maria não correu a José, seu esposo, para contar-lhe o que estava acontecendo. Ela não disse, José, o que tu acha de tudo isto que o anjo falou comigo? Ela não disse, olha, José, eu penso que vou aguardar uns dias até ver o que vai acontecer, porque eu não posso tomar nenhuma decisão prioritária, uma decisão que tem muito, tem muita reflexão. Também Maria não pensou assim como as mulheres de hoje pensariam: o corpo é meu, portanto eu vou querer um aborto. Não, ela não fez nada, não fez absolutamente nada. Não contou o que aconteceu com ela e o que o anjo falou para ela às outras Marias. Ela não comentou com ninguém. Ela não pediu conselho a uma presumível sogra, nem a nenhuma pessoa erudita da época. Não buscou livros onde ela pudesse saber se isso realmente era de Deus ou do diabo. Ela simplesmente guardou tudo no coração, letra por letra, não perdeu nada e começou a meditar nessas palavras por talvez poucos ou muitos dias. É muito provável que tenha sido por poucos dias e poucas horas, mas durante todo esse tempo ela esteve examinando as palavras ditas pelo anjo e crendo, porque também ela acrescentou uma terceira atitude, uma atitude de fé. Uma mulher de fé, mesmo que seja estéril, terá filho. Uma mulher de fé, mesmo que seja uma virgem, terá esposo. Ela não ficará abandonada. Por quê? Porque Deus cuida das pessoas tendo em conta o zelo de cada um por seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E Maria cuidava muito seu corpo, porque era a habitação do Espírito Santo para ela. No conceito judaico, não era o Espírito Santo ou simplesmente o Espírito que vivia nela, senão Deus. Tudo bem, não há problema. Podemos dizer Deus morava no coração dela, ou o Espírito Santo. Não interessa a diferença. O certo é que ela tinha um respeito por quem morava dentro dela, que não deu tempo, nem ela quis, nem ela priorizou correr para falar com outros, senão que preferiu obedecer às palavras do anjo. Eu tenho uma experiência que contar com respeito a isso, mas eu não posso contar agora de uma maneira detalhada. É provável que os pentecostais, meus irmãos pentecostais, que ouçam logo de gravada esta lição, ouçam o que eu falei até aqui,
e o que vou estar falando, é muito provável que pensem que eu não tenho experiência com a glossolalia. Sim, tenho, é muita. Mas a primeira experiência que eu tive antes de falar outras línguas estranhas foi saber pela Bíblia quais eram as regras de utilização dessa língua estranha. Eu primeiro me instruí na Bíblia para saber como se deve administrar as línguas estranhas e quando. Tanto que praticamente jamais me ouviram orar em outras línguas estranhas em público, porque eu aprendi com a Bíblia a ser disciplinado e assim fui desde o princípio. Mas no privado, eu tenho tido uma vida de cultivo da glossolalia muito intenso, ao ponto de eu dialogar com Deus em outras línguas desconhecidas. Enquanto eu ia e vou até agora dialogando com Deus, vou tendo revelações. É como que se eu falo em outras línguas que eu não sei o que estou falando, e Deus está me respondendo na minha língua materna, que é o espanhol, ou o português, que amo tanto e também falo bastante bem. Em uma das duas línguas eu vou traduzindo. Se tenho um papel, anoto. Se tenho um, um lugar, um celular para guardar no WhatsApp, ou estou perto da máquina do computador, então eu registro tudo que o Senhor está me falando, para mim em línguas desconhecidas, mas para o meu espírito, uma língua conhecida, palavras conhecidas, revelações conhecidas, que me enchem de alegria, de emoção, no mesmo momento que eu estou orando em outra língua. E muitas vezes eu estou orando em outra língua por outras pessoas, e estou tendo na minha mente e no meu espírito a imagem dessa pessoa. Estou enviando para essa pessoa as palavras que estou recebendo de Deus. Agora, a maioria dos que têm o dom da glossolalia não sabem administrá-lo e muitas vezes não têm o dom. Tem a prática de outras línguas espirituais satânicas que aprenderam em alguma religião não cristã, como já mencionei algumas, e principalmente aquelas religiões ecléticas, aquelas religiões espiritualistas que juntam tudo, o que é de Deus e o que é do diabo e dos demônios, e para eles tudo é de Deus. E temos muitíssimos irmãos em Cristo que estão abusando desse suposto dom, mas que não é o dom do Espírito, porque está mesclado com outros espíritos. E o Espírito Santo não se mistura com nenhum espírito que não seja ele próprio, o Deus próprio, triuno, e o espírito do homem, quando crê, quando a criatura crê em Deus, então ele se mistura com o nosso espírito, mas não com espíritos do mal. Portanto, muita gente está mal usando esse presunto dom, esse presumível dom, e fazendo desastre, porque ou é do diabo ou é a energia psíquica que eles estão usando de si próprio para adivinhar e profetizar coisas, predizer coisas que não se cumprem, ou se cumprem o pior. Eles profetizam morte, doenças, acidentes. Isso não é de Deus. A profecia de Deus é para edificação. Isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 14.
22, 14, 22 e 23. A profecia é para edificação espiritual, não para enfermidade, morte, desgraça. Tudo isso não é profecia da, eh, do dom recebido de Deus, da glossolalia, senão que é uma glossolalia inventada pelos espíritos do mal ou inventada pela energia psíquica de pessoas ruins que só desejam o mal para os outros. Mas, como eu falei, eu não vou dar todo o meu testemunho porque é muito grande. Eu deveria escrever um livro sobre tudo o que o Senhor faz comigo através da glossolalia. É muito interessante, muito maravilhoso ter esse dom e ter essa comunhão íntima e pura com Deus, porque a gente entra nos mistérios de Deus e Deus entra no mais escondido de nós e nós nos deleitamos nessa interação espiritual e divina e santa. É muito maravilhoso. Lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que atrapalha e que outra versão chama pesos desnecessários. E o pecado que tão de perto nos rodeia ou enreda, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Primeiro de tudo, eu vou tentar abordar todos os pontos ricos desta temática, mas me desculpo porque não serei completamente claro, porque é muito comprido o esboço. Mas então veja, este versículo que eu acabei de ler em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que temos diante de nós, ao redor de nós, uma grande nuvem de testemunhas. Eu pergunto para você, cristão, você sabe que durante todo dia, todos os momentos da sua vida, e principalmente quando você dedica um tempo para a oração, para o culto a Deus, você sabia que Abel está olhando para você e observando sua atitude, seu rendimento da espiritualidade para a glória de Deus ou para a sua glória. Está também Enoque observando você. Noé está observando você. Abraão está observando a cada um de nós, principalmente quando cultuamos a Deus. Também Sara, a mulher de Abraão, nos observa e observa as mulheres, com certeza, delicadamente. Também temos a Isaac, que abençoou a Jacó e a Esaú, muito apesar das diferenças que havia entre esses dois filhos dele, ele mesmo assim os abençoou. Você já pensou que quando você toma consciência que diante e ao redor de você estão todos estes santos do antigo tempo, estão vivos, em pé, observando você, e tem aqui Isaac que está abençoando seus filhos, não estimula você a abençoar seus filhos, mesmo ao mais ruim? Porque aqui são dois, Jacó e Esaú, e um foi ruim porque vendeu sua primogenitura por interesse monetário lucrativo, e o outro foi ruim também porque tinha um caráter muito agressivo e até maligno, que levou anos para ele mudar, transformado por Deus. Portanto, não serve esse exemplo com só pensar
que quando você está orando ou está cultuando a Deus, Isaac está lhe olhando e vendo a ver que você faz com o seu neto e sua neta, porque aqui são netos de Isaac. O que você está fazendo com eles? Você está amaldiçoando eles? Você está dirigindo a vida deles, dizendo, Senhor, faz isto, faz aquilo? Ou você está abençoando com coração generoso, dizendo, Pai Celestial, eu abençoo esta minha neta, que ela precisa da tua bênção, eu abençoo a sua vida para toda a sua vida ser abençoada. Você abençoa aquele filho Miqueias, aquele seu netinho Miqueias, talvez, de nome, ou João, que é ruim, que anda na droga, e você que ora por ele, você ora para que Deus castigue ele, você ora para Deus corrigir ele, que doa a correção, que seja dolorosa a correção de Deus, ou você ora com amor e misericórdia abençoando? Você já pensou que quanto você cultua a Deus, Jacó está presente, olhando seu comportamento. José está olhando sua vida e está pronto para ir ao juízo diante do tribunal de Cristo e dizer: olha, eu, José, não caí na tentação de uma mulher que me quis levar para o adultério. Mas este pastor, este irmão, este crente, estou denunciando agora diante do tribunal de Cristo que ele sim caiu no pecado porque não soube olhar o meu exemplo. Você já pensou tudo isso? Eu poderia seguir até o final do capítulo 11 de Hebreus. São várias as personalidades do passado que hoje são testemunhas diante de nós e nos rodeiam como vigiando o que fazemos e o que deixamos de fazer para contar a Deus no tribunal de Cristo e nos defender ou nos afundar com a acusação que eles levarão contra nós, porque eles, no tempo da lei e não da graça, eles conseguiram ser obedientes a Deus e fazer as coisas corretas. E por que nós, debaixo da graça, não vamos poder fazer as coisas certinhas? Certinhas, totalmente. Tudo isso devemos pensar seriamente. Mas tem coisas na nossa vida que nos atrapalham. O saber atrapalha. 1 Coríntios 5:2. As experiências atrapalham. João 4:11 e 12. As más conversações nos atrapalham. 1 Coríntios 15:33. A ignorância nos atrapalha. 1 Timóteo 6:3 a 5a. Se alguém ensina, ensina, ou seja, devemos ser ensinados. Ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, ou seja, é ignorante, mas delira, quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Tudo isso há na vida da pessoa ignorante para as coisas espirituais. Tem tudo para ser abundante na graça, mas não cultiva essas virtudes de Deus e do Espírito Santo, portanto se torna uma pessoa ignorante. E você, como brasileiro, sabe muito bem o que eu quero dizer. Como muitas vezes temos ouvido por aí, quando alguém falta o respeito de outro ou busca briga,
a gente diz que ignorante aqui no Brasil. Então, isso está muito claro. Esses dias alguém me disse, eu sei que uma pessoa da Argentina me disse, eu sei que essa pessoa é problemática, esse pastor é problemático, mas eu não creio que ele esteja endemoniado ou que tenha maus espíritos. Sem embargo, o texto que terminamos de ler diz assim, é soberba essa pessoa que é ignorante, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra. Outra versão diz, tem a enfermidade de contender. Ou seja, uma loucura. O capitalismo também atrapalha. É o último ponto desta exposição de hoje. O capitalismo também atrapalha. No mesmo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6, 3 capítulo 6, 3 ao 5a, já eu desenvolvi, e agora eu vou desenvolver o versículo 5b, ou seja, no parágrafo anterior ficamos no 5a, agora passo na segunda parte do versículo 5 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apártate dos tais. Isso é o capitalismo, que está minando de miséria espiritual as igrejas. Por quê? Porque todos os capitalistas querem sempre ganhar. Até com a pregação eles querem ganhar. Até cantando um hino eles querem ganhar. Em tudo tem um preço em reais, ou em dólares, ou em moeda europeia, qualquer outra. Quanto mais cara seja a oferta deles, eles mais são convidados pelas igrejas que são ignorantes, que são escravas do capitalismo e estão esperando que, assim como pensam tirar o dinheiro das pessoas, até dos mais pobres, para dar para esse cantor, para esse pastor que vem de visita, também elas vão ficar com um cesto cheio de dinheiro para ela. Então, isso é um outro caso de atrapalho para a vida do cristão. Como já vimos, e eu já falei para vocês que eu ia estar falando sobre falar, falei sobre falar várias vezes, falaria que sobre falar o necessário, também falei, porque Maria não foi contar para as outras Marias, eu falei. Falei em calar, também me referi a que Maria calou. Falei sobre a palavra de Deus, está em 1 Timóteo capítulo 6. E é interessante que aqui junta a doutrina de Cristo com a doutrina dos apóstolos. Diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, essa doutrina de Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina segundo a piedade é a doutrina apostólica. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra. Sabem uma coisa, meus queridos irmãos? Que as doutrinas agustiniana da católica, luterana dos luteranos, a calvinista dos presbiterianos e outros, e a arminiana dos batistas e dos pentecostais,
essa doutrina não é a doutrina dos apóstolos, muito menos a doutrina de Cristo. E aqui estão as duas juntas porque elas são uma só. Cristo, a Bíblia fala na Bíblia, a doutrina de Cristo fala assim, mas também fala de a doutrina dos apóstolos. Então não temos uma eleição. Ah, eu sigo a doutrina de Cristo. Outro vai dizer, eu creio que a doutrina de Cristo já passou de vigência e agora está tendo vigência a doutrina dos apóstolos. Não. Aqui neste versículo estão as duas juntas. E como é? Qual é a característica da doutrina dos apóstolos? Segundo a piedade. E sabe o que é a piedade? Eu não marquei para ler. Segundo, segunda Timóteo, capítulo, segunda Timóteo, capítulo, já vou dizer para você. É importante que nós leiamos esse versículo para que fique bem claro. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Como nós todos reconhecemos e professamos, é grande o mistério da piedade. E aí desenvolve o apóstolo Paulo que é o mistério da piedade. E aqui, falando para o próprio Timóteo, ele fala em chave misteriosa. Ele diz que a doutrina dos apóstolos é aquela que é conforme a piedade, mas não explica o que é a piedade. E aqui sim ele explica e diz que o mistério da piedade consiste em 6 pontos. Ele, Jesus, foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre os gentios, acreditado no mundo e arrebatado na glória. Pergunte-se se a doutrina católica se resume nesses 6 pontos. Pergunte-se se a doutrina luterana se resume nesses 6 pontos. Pergunte-se se a doutrina calvinista ou arminianista se resumem, podem ser resumidos nesses 6 pontos. Nenhuma delas. São outras doutrinas. Mesmo que tenham um pouco da verdade, mas por isso que estão todos brigados e sempre em contenda e procurando sempre um ser melhor que o outro, sempre tentando competir contra o outro e ganhando e usurpando direitos do outro e pessoas do outro grupo e tudo isso, por quê? Porque não tem a doutrina que é a de Cristo e dos apóstolos na mesma vez. Mas a doutrina daqueles que temos aqueles que temos a doutrina de Cristo e dos apóstolos juntamente, cremos nesses 6 pontos, desenvolvemos com luxo de detalhe, mas não para a teoria simplesmente, senão para viver a gloriosa realidade que existe em cada um destes. É tremendamente gloriosa a riqueza que Deus nos deixou nesses 6 pontos, mas eles desconhecem. E por isso estou pregando, ensinando e pedindo que cada um de vocês seja humilde para aprender. Parem com essa soberba de dizer, não, eu tenho meu mestre, eu tenho meu pastor. Parem. Se alguém prega, como no meu caso, que está na Bíblia e prova pela Bíblia, não na maneira literal, fria, estática, a palavra morta, querendo impor como doutrina, senão trazendo a revelação do autor propriamente da Bíblia, que é Deus. Então, quando você encontra quem ensine isto, venha correndo e aproveite a palavra de Deus para seu próprio benefício, sua própria alegria e felicidade, e também para que você seja, como mencionei,
uma bênção até para seus netos e bisnetos, porque até quarta geração existe essa possibilidade de você passar bênção simplesmente pelo exemplo. E se você usa a sua língua não para falar o que não deve, nem em demasia, senão falar aquilo que é estritamente necessário e que é edificação, então você será uma pessoa que vai abençoar 4 gerações. Essas 4 gerações podem abençoar 1000 gerações, porque você semeou a bênção e não a maldição. Deus abençoe cada um de vocês que ouviram esta exposição de hoje e compartilhem. Tem sinal aí de conformidade, de se agradar do trabalho que foi feito hoje e compartilhe com outros para que muitos outros conheçam esta verdade bíblica exposta hoje e narrada com vários versículos que vocês podem ouvir o vídeo e acompanhar com os versículos de sua Bíblia e comprovarão que realmente a bem-aventurada Maria, nossa irmã mais velha, foi e é um exemplo permanente de uma pessoa que sabe calar. Acima de tudo, sabe calar e sabe viver o que guardou no coração. Não deixa guardado na mente apenas, senão que guarda seu coração. Meu técnico, quantos minutos? Está terminando? Tenho 1 minuto. Tá. Então, veja, para fechar, eu lembrei agora no Magnificat de Maria. Sabem o que é o Magnificat de Maria? Está em Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, dos 39 em adiante. Mas vejamos o que diz Maria. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Nestes 3 versículos, nossa irmã mais velha, mais antiga, com mais experiência, com mais vivência com Cristo, seu Filho, mas Salvador do mundo, nestes 3 versículos, ela mostrou que ela não era ignorante. Ela sabia que o ser humano é tripartite. Ela mencionou primeiro a alma, que está engrandecendo a Deus, ao Senhor, que era o próprio filho dela. O seu espírito que exultava ao Pai, que glorificava o Pai, seu Salvador, e também dava um motivo, de olhando a seu corpo, de olhando a seu RG, e olhando os anos que ela tem, e talvez dificuldade para ter um filho, que não registra a Bíblia, mas só estou tendo uma suposição. E ela reflete e diz: a esta mulher inútil, Deus engrandeceu. E essas 3 coisas nós podemos fazer, cada um de nós: exultar ao Pai, exaltar, louvar ao Pai por nossa salvação, engrandecer ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo por meio de nossa alma, com emoções, com tudo isso, e exultar a Deus Pai, nosso Salvador, e agradecê-lo, porque não éramos nada, e o Senhor nos trouxe para sermos transcendentes na vida da comunidade cristã, genuinamente cristã e transcendente para o mundo. E não essa baboseira de evangélicos que estão se alastrando por aí, negando a Cristo e o Evangelho de Cristo. Mas, felizmente,
somos um remanescente. Somos um remanescente. Eu aconselho aos meus irmãos, pais de família, os filhos da minha esposa, eu aconselho aos jovens das igrejas, às pessoas ao redor de 25 anos a 50, que são pais por primeira vez, talvez, ou segunda ou terceira vez, cheios de vida. Eu aconselho, seja como Maria, inteligente, sábia, conhecedora, conhecedor das coisas, que sabe que você é tripartite e desenvolva sua personalidade tripartite com a graça e a palavra de Deus. E você verá que sua língua será uma língua de bênção para muita gente em vida sua e também na posteridade, quando você já não viva. Muitos vão desfrutar da bênção que você soube proferir e passar para outro por meio deste conhecimento que Maria, nossa irmã, nos deixa como exemplo para cada um de nós. Abraço a vocês no amor e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.